Bom dia, pessoal! Bom, nós estamos no impasse no índice. Por que nós estamos no impasse no índice? Pessoal, olha só. Das estruturas que a gente está trabalhando agora, ele pode concluir a xícara ou simplesmente cair para baixo, tá? E o motivo dele simplesmente mergulhar aqui é porque ele tem uma liquidez aqui embaixo pendente. Deixa eu puxar aqui. Ele tem aqui, ó, até o teste de mínima ele tem uma liquidez pendente, tá? Porém, eu acredito que ele vai ter que construir nova liquidez. O preço construir nova liquidez. Um outro ponto importante também, caso ele consiga concluir a xícara, é que ele vai concluir o fractal comprador, ó, aqui no topo. Então, assim, duas opções, tá? Ele conclui a xícara, termina o fractal, depois ele faz a reversão e aí sim vem buscar teste de mínimas. Lembrando que a gente está numa grande lateralização, tá? Acho que já ficou bem claro isso. Eu vou tirar esse canal daqui porque para mim ele não serve mais como uma referência, né? Olha só, onde estamos. Isso aqui é bem importante para vocês lembrar. É um range, ó, que iniciou na metade de 2024 e agora a gente tá nele de novo. Então ele tá fazendo esse movimento andando de lado. Acontece que eu vou ter que trocar o tempo gráfico aqui, que o minuto tá muito pouco. Eu quero puxar todo ele. Eu vou passar pro gráfico de 30. Ó, então a gente está andando de lado dentro desse range, mas a gente tem uma questão. E essa questão é a seguinte. O mercado ele tá andando de lado, mas ele tá fazendo fundos, ó. Ele anda de lado, ele faz um fundo mais alto, faz um topo menor, faz um fundo maior, a um topo. Aí essa região pegou a liquidez desse topo. E aí esse fundo aqui pegou a liquidez desse fundo, mas deixou a liquidez aqui em cima, ó. Aí ele sobe, deixa a liquidez no fundo, faz um fundo menor. Não pega a liquidez desse topo, desce, pega a liquidez desse fundo. Aqui ele pegou a liquidez desse fundo, desse fundo, desse fundo. Subiu de novo, tá? Tá subindo, né? O objetivo, então, é ele vir buscar essa liquidez aqui. Inicialmente desse topo. Tá? Inicialmente desse topo, depois desse, talvez desse também. Ó. E aqui nós estamos falando justamente da região dos 179 mil que nós já tínhamos comentado, né?
E por último, desse o topo aqui. Tá? Falando de estruturas maiores, tá? Então, assim, a gente tem esses topos todos para pegar. Para que isso aconteça, tem que fazer varredura. Só que nos fundos da lateralização, ele praticamente já pegou todas as liquidez. Porém, faltou essa aqui. Olha só. Faltou essas aqui, essas três aqui, e essa aqui que seria a última, né? Para isso, o índice teria que voltar a cair, né? Eu vou só sinalizar. Aqui. Tá. Vamos aumentar um pouquinho. Tá, então nós temos aqui, ó, essa região aqui de interesse. Se falhar o teste mínima, aí nós temos essa aqui. Isso se ele descer. Isso eu volto a repetir, né? Aqui o índice falando a médio e longo prazo. E aí, por último, aquela lá de baixo, tá? Então, a gente tem esses 3 pontos de liquidez aqui de baixo. Então, se ele decidir terminar de fazer o fractal, esse fractal aqui, ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Fecha a xícara, termina de fazer ela, né? Então, eu acredito que o preço pode abrir aqui próximo ao seu fechamento, ou caso ele abra aqui nessa região, ganhe 50% do dia anterior, aliás, entre 2 dias, né? Porque essa subida aqui, ó, essa subida aqui levou 2 dias, né? Então, ele ganha 50% entre essas duas medidas, ganha 50%, bate na POC, sente a POC e volta, e ele faz o N, faz a estrutura em N para completar a xícara dele. Completou a xícara, ele pode trabalhar de lado fazendo um W para buscar as regiões de cima, que são regiões que vai concluir o fractal. Concluir o fractal, ele anda de lado, troca estrutura e começa a descer. Aí sim a queda pode ser grande, porque ele tem estruturas bem distantes para buscar liquidez aqui embaixo, tá? E isso pode demorar. Isso é a médio ou longo prazo. O que eu tô falando aqui é de 2 meses, até mais, tá? Então, pode concluir esse movimento. Então, é uma estrutura que eu tô acompanhando a longo prazo, tá? E nesse momento, ele já saiu da lateralização desse fundo, tá? Ele não deve voltar. Se ele voltar, é ruim, né? Ó. Aí sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, estourou. Pegou liquidez de topo, não pegou liquidez aqui. Pegou essa aqui somente, ó. Pegou essa liquidez toda aqui, mas precisa entender qual é o movimento que ele vai fazer agora. Para isso, a gente precisa entender se ele vai fazer esse fenômeno que é, ó, a mínima do dia 17, a máxima do dia 20, né, no dia 21 ele perdeu total potência. Vocês conhecem muito bem essa estrutura aqui que ele formou, tá? Vocês conhecem muito bem porque a gente fala muito nos nossos vídeos aqui. E a gente trabalha muito ela na mentoria. Essa é uma estrutura, ó, tá? É como se fosse quase uma cunha. Então, o lado que ganha ela ganha e faz um teste, né? Se ela é uma cunha legítima, ela sobe reto, né?
Se ela é uma cunha manipulada, ela pode, inclusive, abrir aqui abaixo, bater nela, sentir e aí sim subir tudo. Exatamente como eu falei. Ou fazer o teste, né? O que é o teste? Caso ela abra no preço, ó, ela abre no preço, começa a pegar a liquidez dos topos todos, bate na cunha de novo, testa ela e aí sobe. Faz o famoso N, tá? Então, hoje a gente vai estar na expectativa da formação de um N na abertura do mercado. É algo que pode acontecer. Para compras, tá? Para compras, lembre-se, ele tem, aonde ele abrir, ele tem que fechar o gap seguindo a tendência, buscando a liquidez, principalmente dessa região aqui, ó. Para isso, ele tem que subir. Caso ele vá buscar a liquidez do fundo, primeiro, que eu falei, né? Primeiro ele vai querer pegar a liquidez aqui deste fundo que também está pendente. O que ele pode fazer? Ele pode abrir aqui embaixo, como eu falei, aqui embaixo, talvez acima da POC, ganhar os 50% dessa estrutura macro desses 2 dias e aí subindo incansavelmente. Os aliados de vocês nesse tipo de estrutura vai ser volume financeiro, de preferência num tempo maior do que vocês usam para operar. Então, por exemplo, se eu opero no gráfico de 1 minuto, deixo o volume no 2. Se eu opero no gráfico de 5, deixo o volume no 8. Isso ajuda muito a evitar ruídos. O volume ajuda muito na entrada, principalmente se estiver na região certa, porque ele pode também ter muita absorção, dependendo da região que ele está. Regiões de topo, serrotes, muita absorção. Então, não se engane pelo volume em região de absorção. O volume vai aumentar, o gráfico não vai andar. Porém, o aliado de vocês para evitar isso é o segundo indicador, divergência de FR. O gráfico de FR, o RSI, cadê? Ele mostra para nós uma divergência. O que é a divergência? Ele mostra a quantidade de contratos, tempo real, e o movimento que o mercado está fazendo. Então, vamos supor, o IFR está subindo e o mercado está descendo, né? O que significa aquilo ali? Significa que se eu tiver defesa de posição, renovação de contratos para compra, ele vai chegar uma hora que o gráfico estava descendo e o IFR já estava subindo, ele chega uma hora que ele explode, ó. Aí ele dá a compra, tá? Joga o mercado para cima. Esse que ele faz. Então, eu gosto de usar os dois juntos na leitura. O IFR junto com o volume. Eu acho que ajuda bastante vocês, tá bom? E as entradas entre sempre por região. Então, sentiu que o mercado é comprador, espere ele voltar no fundo para comprar. Porque senão vocês ficam tomando calor à toa, comprando topo e às vezes o mercado nem volta, né? Aí começa a dar divergência para venda, começa a entrar volume vendedor, vocês estão lá em cima, comprado lá no topo. Então, muito cuidado. Então, assim, minha leitura hoje, eu preciso que o mercado conclua uma estrutura ou crie algo novo. Então, o índice está bem nesse impasse. Ele precisa mostrar para mim a direção dele. Também pode começar aqui embaixo e fazer o que eu chamo de reversão para liquidez. O que seria? Ele nega a conclusão da barra compradora, do fractal comprador, abre já aqui em cima e despenca, aí pegando liquidez de tudo, rolo compressor. Já aconteceu, tá? Principalmente em dia de notícia. Manipulação no mercado europeu, tudo aquilo, o mercado abre um gapzão de alta e morre, né? E morre. Então, assim, a região que o preço abre, eu vou estar olhando. Essa região que o preço abriu. Se ele abrir aqui embaixo, ele vai tá abrindo uma região de lateralização. Eu tenho o range já marcado, eu sei onde eu compro, onde eu vendo. Se ele abrir aqui em cima, eu preciso saber qual é a direção dele. Vai querer fechar gap? Vai querer testar a minha trend aqui da cunha? Tá com força vendedora para testar mínimas? Interessante isso. Mas se ele abrir aqui embaixo, que é para ganhando 50% da estrutura, no mínimo o teste de máximas ele vai fazer. Que é para cima essa região aqui, né? No mínimo. Então ele bate aqui, volta. Vai fazer máxima efetiva. Rompeu, fez o teste máximo, porque já tinha ganhado 50, ganhou POC. Ganhou 80, ganhou 100, aí é só ir controlando no tracking, né? Vai controlando o preço, que aí ele vai buscar o alvo do pivô que ele construiu,
Por isso que eu digo e friso. É importante vocês entenderem que não tem como eu chegar aqui e falar, ele vai fazer isso. Eu dependo da região que o preço vai abrir. E vocês têm que aprender a enxergar esse tipo de leitura, executar no trade de vocês, porque daí vocês não estão com viés nem comprador nem vendedor, porque vocês estão olhando a região. Bom, ela falou que se ele abrir acima de 50 e ganhar essa região, vai fazer teste de 80 e 100, então vou entrar com uma compra, que ele abriu ali. Né? Use os 50% do primeiro candle de referência e vão buscando as direções. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos para o dólar. Olha só o que o dólar está fazendo. Fez uma grande amplitude de captura de liquidez também. O dólar está no fundo de uma estrutura, ele perdeu o canal que ele vinha. Ó. Essa estrutura que ele fez, para quem não entendeu, era o teste. Ó. Lembra que quando ele rompe, ele volta para testar? Por que ele volta para testar? Porque ele quer entender se ele vai fazer a continuidade ou não desse movimento. Ó. É como se ele fizesse esse movimento aqui de teste, tá? Lembrando que ele subiu muito reto, olha aqui, ó. Quando ele subiu muito reto, lateralizou, rompeu, veio buscar mais liquidez e ele pode também retomar alguma tendência aqui, tá? O que ele precisa fazer? Também a região que ele vai abrir é que vai definir, tá? A região que o mercado vai abrir é que vai definir. A mesma historinha, né? O que eu penso que ele pode fazer, tá? Ele ainda pode subir mais. Esse cara aqui jogou o mercado tudo isso aqui para cima. A gente tá esperando ele entrar aqui também novamente, ó. Ele pode estar posicionado um pouco mais para baixo, ele pode ter trocado o ponto dele, ó. Porque a região que o pessoal tá esperando ele explodir, ele não explode, ele tá andando de lado, ó. Então o mercado ontem abriu, fez uma amplitude de teste do canal, desceu, ó. Como se fosse quase uma região de pullback vendedor, ó. Mas não sai aqui da região. Esse teste de mínimas é um pouco mais para baixo. Ó, porque a gente está falando da mínima da macro. Então, a macro é o seguinte, eu também estou no range, né? Marco a máxima e a mínima dessa região aqui, a região que originou o movimento. Tá mais ou menos esses fundos aqui. E o teste de mínimas está aqui na região de 80, que é essa aqui. Rompeu, se ele seguir descendo e rompeu, ele vai buscar os fundos novamente. Então, ele confirmou que ele está trabalhando no fractal vendedor, tá? Então, ele vem fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Ou seja, não tem mais o comprador posicionado. Se em algum momento ele sentir quais são as regiões de frenagem, tem uma próxima aqui, o próprio teste de mínimas. Ele vem até aqui. Ele não consegue, pega a liquidez desse fundo todo e não consegue descer mais, ele pode fazer esse movimento aqui, ó, de W com teste para explodir, tá? Esse é o movimento que ele pode fazer aqui também. Então, assim, a gente não sabe qual é o movimento até ele fazer, até ele mostrar. Esse é o problema do mercado. Então, por isso que eu digo, não se cria viés, se interpreta a leitura do que ele está mostrando. Lembra que eu tenho muito mais pontos interessantes aqui para cima de liquidez, ó. Eu tô com uma confluência de alvos aqui nesse retângulo. Eu tenho testes aliás, testes não, eu tenho pivôs, liquidez acima desses tocos todos para pegar. E o mercado ainda não pegou, tá? Então é importante observar isso. O que eu vou fazer? Eu também vou tirar hoje esse canal daqui e vou aguardar um movimento mais macro de teste, certo? Isso aqui é bem importante que aconteça. O mercado subiu e começou a andar de lado, ó, começou a acumular, andar de lado. Ele faz a retração na região de 68 e perde, tá? Ele já perdeu essa retração aqui. Ele já fez as correções todas, inclusive até além. Então, por isso que eu acredito que ele está muito forte vendedor, porque ele deveria frenar no 50 ou no 61, e ele desceu mais ainda, né? Essa região é a região de 20, 30% de pullback, né? Para venda, para continuidade. Mas o mercado não se decidiu aqui para nós.
nesse momento. Muito forte vendedor, podendo buscar as mínimas, só que ele tem muito alvo para cima. Então, eu acredito que como ele está acumulando aqui nessa região, ele tenta fazer o teste nos 80 e falha. E volta a subir, tá? Então, eu estou com uma tendência mais coerente com essa subida do dólar. Lembrando que para isso, o índice também tem que negar se tiver correlação e descer. Não sabemos o que o índice vai fazer, porque ele não mostra para nós. Mas a mesma coisa, o índice ele tem liquidez nos fundos também para pegar. Ó, ele tem liquidez nos fundos, e não é pouco, né? Aqui mais distante, né? Tem bastante liquidez bem distante para pegar. Mas ele pode estar constituindo, finalizando a xícara dele, para buscar algum tipo de liquidez residual aqui de cima, tá? Então, eu vou aguardar. Eu tenho liquidez desse fundo, tenho liquidez desse fundo. Pode simplesmente derramar a xícara e descer? Pode. Pode vir direto aqui, esquecer essa cunha e essa cunha ser quase um novo megafone, né? Um segundo megafone aqui mais baixo. E aí o mercado vir descer. E aí vocês sabem, se tiver isso, né? Ele vir descendo aqui, ó. Aí ele vai buscar essas regiões aqui. Então, hoje é um dia de decisão. O que eu gostaria de fazer? Olhar as notícias. Calendário econômico, dia de hoje. Nada 3 estrelas, ó. Nada 3 estrelas. O mercado vai ser fluido pelas estruturas. Mercado fluido pelas estruturas. Então, o que eu não gostaria de ver? Que ele não passasse direto. Caso ele venha para baixo, ele precisa passar direto por essa região de range para não criar uma nova, tá? Perdeu os fundos aqui, não fez sweep de liquidez, que foi sweep de liquidez, ele vai descendo, faz aquele movimento grande, vai até o ponto que é e volta a subir. Mas se ele não fizer isso, é porque realmente ele vai buscar a médio e longo prazo as estruturas mais inferiores. Então, não sabemos aonde. Também pode abrir aqui em cima e descer, como eu falei, rolo compressor. Após a pega de liquidez reversa, uma tendência de baixa. E aí vamos observar, tá? Eu não acompanhei as notícias, sei que o Haddad deu uma entrevista ontem no final do dia. Sei que talvez repercute hoje alguma coisa na imprensa. Então, talvez o mercado ele ande exatamente mais por influência, né, da imprensa do que por eventos, como eu chamo. O mercado pode andar por eventos hoje e se não tiver nada, ele vai fluir normal. O que eu gosto mais, porque ele vai acompanhando as estruturas. E o fato dele vir aqui bater nesse 50% é porque é teste de cabeça de pivô, né? Então, caso ele venha, abra, ganhe região, faça teste e suba. Então, a gente tem aí duas regiões, dois pontos, né, para vocês, para compra para venda do índice e para compra para venda do dólar. Né? Nós temos 2 pontos de decisão. E o dólar tem muita liquidez para buscar aqui ainda nessa região, tá? E aqui para baixo, tem mais coisas? Não, né? Pelo menos de tão perto, não. Está constituindo aí algum movimento. Precisa sair dessa região, se for o caso, que é uma região de memória de range. Fechou, pessoal? Então tá, acho que era isso. Acho que está tudo bem estruturadinho aí, estamos acompanhando. Tá? Infelizmente hoje não tá tão direcional, tá mais difícil prever aí os movimentos, porque como eu falei, o dólar desceu, deixando muita liquidez nesses tokens, muita mesmo. Então, vamos observar qual é o ponto de decisão. Hoje é o ponto de decisão. Segue na lateralização, estoura para cima ou vai descer mais um pouco, tá? Ponto de decisão hoje. Olha só, lembra que ele estava testando aqui um rompimento desse canal? Então, ele testa e desce. Muita força vendedora nele, com muita liquidez para cima. Isso é ruim, isso deixa os mercados mais laterais, né? Que tem gente comprando para buscar liquidez, tem gente vendendo por uma necessidade de mercado.
Certinho, então. Bons trades. Quem tá no campeonato, os campeonatos estão sempre rolando, né? Sucesso a todos. Até mais.